deu ok. Claro que eu vou ter que... Agora sim. Agora sim. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje é de noite nosso encontro e o motivo é mais do que justo e nobre. Sejam bem-vindos todos aqui. Oi, Fernando. Oi, Roberta. Oi, todo mundo que tá aqui, que eu tô vendo que tá entrando um monte de gente rapidamente. O Rodrigo Zores, enfim. Bem-vindos todos. Bom encontrar vocês de noite. A gente está aqui mais uma vez, né, em uma live da Revista Poder, e hoje eu vou conversar com o nosso convidado mais que especial, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Essa entrevista faz parte de uma série com pré-candidatos à presidência da República. E antes do governador entrar, eu vou fazer uma breve apresentação dele e logo eu convido ele para a nossa conversa. Eduardo Leite é o governador mais jovem do Brasil, e bota jovem nisso. Ele tem 36 anos, um menino, mas que já faz bastante coisa, né? Ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pelotas. Ele estudou políticas públicas na Columbia University em Nova York e fez mestrado em gestão pública na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. Eduardo foi prefeito de Pelotas entre 2013 e 2016. Antes ele foi secretário municipal, vereador e presidente da Câmara Municipal, tudo lá em Pelotas. Ele terminou o mandato de prefeito com 87% de aprovação nas pesquisas de opinião. Eduardo Leite é pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, partido que terá as prévias em novembro, e só aí vão decidir quem será o candidato. Oi, Jean-Louis, bem-vindo. Já podemos chamar o governador? Não, ele pediu para chamar ainda. Acho que ele ainda não está pedindo aqui para entrar. O arroba dele qual é, Paulinho? Eduardo Leite, 45. Vamos ver aqui. Ainda não. Eu vi aqui. Oi, Roberta, tô vendo você aqui. Osbieta, tô vendo um monte de gente. Não tô vendo ainda o governador, mas ele já vai entrar, porque ele tá num evento lá em que lugar do Rio Grande do Sul, Paulinho? É o Expo Inter. Expo Inter. Então é em Porto Alegre mesmo? Não, outra cidade. Não é em Porto Alegre, mas o Paulinho não sabe. Mas ele logo Em vai... Esteio, Esteio. no Rio Grande do Sul. Adriana Boisco tá aqui também. O governador está entrando. Agora, Eduardo Leite, 45. Pontualidade gaúcha. Oi! Tudo bem, Joyce? Desculpa, Tudo tô e aqui. você, governador? Você tá um gato, tá? Tô Você na é um correria gato, aqui. não se preocupe. Deixa eu me arrumar aqui. Tô percorrendo a Expo Inter, que é a nossa feira do agronegócio gaúcho aqui. Então, saí direto dos corredores dos pavilhões aqui da exposição para poder vir correndo aqui falar contigo. Então, nem vi como é que eu tô, se eu não tô, se eu tô direito. Então, me Você desculpa tá o um atraso. gato, tá, governador? Você sabe disso, tá? Obrigado, gentileza sua, gentileza sua. Prazer estar Deixa aqui eu contigo, falar, antes Joyce. de mais nada, o seu sotaquinho de gaúcho é super bem-vindo aqui. Meu pai era gaúcho, minha mãe é gaúcha e a minha irmã mais velha é gaúcha. Opa, maravilha. Eu brinco que os gaúchos não perderam a Revolução Farroupilha. A gente mudou a estratégia. Já que não deu para separar do Brasil, quando tentaram separar, a gente começou a distribuir gaúcho para tudo que é lado, para tomar conta, né? Tá vendo? Eu sou uma paulista, mas totalmente agauchada. Muito Então, bom. seja muito bem-vindo. Vamos Prazer. começar, tá?
Bom, governador, você vai disputar as prévias do PSDB, né, para tentar ser candidato à presidência da República. Só que você vai disputar essas prévias justamente com alguém que tem um cacife no momento importante, que são as vacinas, né? A palavra mais importante no mundo hoje em dia é vacina. As conversas todas giram em torno de vacina. Que vacina você tomou, que vacina você vai tomar. É tudo vacina. Como é que você vai fazer para enfrentar um candidato desses? Olha, Joyce, acho que eu tenho um grande respeito pelo governador João Dória. Acho que fez um papel e faz um papel importante no governo do estado de São Paulo. Tem meu respeito, tem mérito na vacina, sem dúvida nenhuma. Mas os desafios do Brasil para frente são diversos, né? Não é apenas a vacina. É importante, tem mérito, como eu disse. O PSDB vai ter que discutir qual é o estilo, né, de fazer política que deseja apresentar como a sua cara, como a sua forma de atuação para o ano que vem. Deixa eu me apresentar para quem está acompanhando aqui pela primeira vez, rapidamente, uma apertada síntese. Eu fui prefeito de uma cidade polo da região mais empobrecida do estado, que é a região sul do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é muito visto pelo case de sucesso da Serra Gaúcha, do ponto de vista do turismo, um estado que tem, de fato, um índice de desenvolvimento humano superior, mas também tem as suas desigualdades regionais. Tanto é que a região que eu era prefeito, em Pelotas, na região sul do estado, não elegia governador há 100 anos no Rio Grande do Sul. Nos últimos 40 anos se revezavam governadores entre Porto Alegre e Caxias do Sul. Eu nem sonhava em ser candidato a governador, nem virar governador, na medida em que eu era prefeito de uma cidade cheia de problemas e com pouco dinheiro no caixa. Mas terminei meu mandato com 90% de aprovação, isso foi percebido no estado e acabei sendo convidado a concorrer a governador. Sendo governador do Rio Grande do Sul, Joyce, eu não tinha nenhuma expectativa também de virar candidato a presidente. Por quê? O Rio Grande do Sul, o estado, tem uma das piores situações fiscais do Brasil. Eu assumi o governo aqui com os hospitais com 3 meses sem receber o repasse do estado. As prefeituras estavam por 6 meses sem receber os repasses da área da saúde devidos pelo estado. E os servidores do estado estavam há já 3 anos sem receber o seu salário no dia correto. Uma crise monumental, um estado que sequer reelege os seus governadores, que dirá promover esse governador a ser candidato a presidente da República. Mas a gente tem uma história aqui, uma façanha de conseguir ter virado esse jogo no estado. O estado hoje paga em dia hospitais, municípios, estamos pagando o atrasado deixado pelos outros governos, pagamos o salário dos servidores em dia, aprovamos privatizações que ninguém imaginava que se aprovaria no estado do Rio Grande do Sul, da companhia de energia, companhia de saneamento, a companhia de gás. Estamos modernizando o estado e ainda abrindo espaço para investimento. O estado investia 130 milhões de reais em infraestrutura rodoviária e agora investe 1 bilhão e 300 milhões de reais. Então, a gente tem essa virada de jogo aqui num estado difícil, complexo. Como é que você conseguiu isso, governador? Olha, Joyce, acho que também isso é bacana de poder compartilhar contigo aqui, porque além do que nós fizemos, que eu estava falando aqui, tem o como nós fizemos, sem precisar passar por cima de ninguém. Eu costumo dizer que nós somos um bom exemplo aqui no Rio Grande do Sul, um estado que é polarizado, tem enfrentamento, né? Quer dizer, um estado forjado na disputa das fronteiras entre portugueses e espanhóis, chimangos e maragatos. A mais recente disputa do Rio Grande do Sul é o Grenal, né? A gente brinca aqui que a grenalização, Grêmio Inter, tem um acirramento de ânimo sempre no Rio Grande do Sul. Ou seja, se tiver alguém... O Fla-Flu, você tem... São Paulo e Corinthians... E você tem no Rio Grande do Sul isso na política muito forte, muito forte. Tanto é que não se conseguia aprovar a privatização, não se conseguia fazer nada disso. Como é que a gente conseguiu fazer? Dialogando. Não é, eu costumo dizer, firmeza não tem a ver com desrespeito. É possível fazer política com firmeza, com convicção, sem desrespeitar o outro, sem precisar passar por cima. Eu passei na Assembleia Legislativa, visitei, desde que eu fui governador eleito, cada uma das bancadas, inclusive as de oposição, PSOL, PT, PCdoB, PDT, que fazem oposição ao meu governo, não na expectativa de que eles viessem a me apoiar, mas na certeza de que era possível a gente manter uma relação adequada, republicana, respeitosa. Fazem, até hoje, oposição dura ao meu governo,
mas na bola, eu digo, né? Não na canela, sem fazer um enfrentamento pessoal. Eu não acho que quem pensa diferente de mim é um inimigo a ser abatido, a ser exterminado, a ser aniquilado. A gente tem que respeitar as pessoas que pensam diferente, mas dá para fazer com firmeza, ganhando nos argumentos, atacando os problemas. Então a gente criou um ambiente, formamos uma base sólida, dialogamos com a sociedade, tivemos enfrentamentos, mas criamos as condições para que aprovássemos essas medidas mais importantes, mais duras, para reformar o governo, diminuir o custo da máquina, com folha de pagamento, com o déficit previdenciário, as privatizações, e o Estado hoje tem uma outra perspectiva de futuro. Como é que você desenvolveu essa habilidade? Seu pai era político, certo? Ele tinha um envolvimento com a política, né? E a gente não sei se dá para chamá-lo de um político, porque não era alguém nunca ganhou uma eleição, né? Ele concorreu a uma eleição de prefeito, ficou em último lugar, era um professor universitário, fundou o PSDB nos anos 80, no final dos anos 80, em Pelotas, foi secretário municipal de educação antes disso, são professores universitários, meus pais, minha mãe é professora de ciências políticas, aposentada, meu pai é professor de direito civil da Universidade Federal, servidores públicos, aposentados hoje. Os meus irmãos são servidores públicos também, um é delegado da Polícia Federal, o outro é fiscal do Ministério da Agricultura. Eu tenho uma vida em torno de mim, da minha família, de servidores públicos. E eu considero que eu também sou um servidor público, só que diferentemente deles que são admitidos por concurso, sou admitido pelo voto popular e com prazo de contrato determinado, né, pelo patrão que é a população. Então eu gosto de política desde pequeno, me envolvia no Grêmio Estudantil, em atividades voluntárias. Quando entrei na faculdade de Direito, logo fui para um projeto que dava aula nas periferias da cidade, para dar noções de direito e de cidadania em escolas da periferia. Sempre gostei de me engajar nisso, concorri pela primeira vez a vereador com 19 anos, acabei não me elegendo, mas virei secretário municipal, aos 20 anos na assistência social, aos 21 anos era chefe de gabinete do prefeito, aos 23 me elegi vereador, aos 25 virei presidente da Câmara. Mas você já era pequeno, assim, político, vamos dizer assim. Essa é uma coisa que, sabe, que quando a gente já falou na minha campanha eleitoral, Joyce, teve um dos programas eleitorais que eu conto um pouco dessa história, e eu disse naquele programa, eu me lembro de quando eu tinha 9 anos de idade, de pedir para o meu pai para me levar no comitê eleitoral do Fernando Henrique, eleição de 94, isso, para pegar material de campanha e levar para o colégio, que eu queria levar para os colegas e debater política com eles. E é a pura verdade isso. Mas as pessoas acham que não é. Eu me lembro quando apareceu isso na propaganda eleitoral, na televisão, as pessoas diziam assim, para que forçar a barra, para que inventar essa história, estava indo bem, não precisava ter inventado isso. Não é mentira, é a mais pura verdade. Eu sei que parece estranho, mas não sei explicar o que me despertou desde muito pequeno esse interesse pela política. É a sua história, né? Você falou que você é contra a reeleição. E se você não for... Quer dizer, você sendo candidato à presidência e não sendo eleito, o que você vai fazer? Qual é a sua ideia? Não, eu faço política sem a preocupação, Joyce, do que eu vou ser, né? Tem uma frase da Margaret Thatcher que acho que deixa isso bastante claro. Ela diz, né? It used to be about doing something, today is only about being someone. Quer dizer, as pessoas estão mais preocupadas em ser do que em fazer. Fazer. E infelizmente, é o que a gente observa em muitos casos. Eu não estou preocupado em ser. Tanto é que, quando eu deixei de concorrer à reeleição como prefeito, lá em 2016, eu tinha mais de 80% de aprovação. A prova disso é que eu tive 90% dos votos para governador em Pelotas, onde eu fui prefeito. Então, onde as pessoas me conheciam bem, conheciam meu trabalho, uma cidade que é a terceira maior cidade do Rio Grande do Sul, eu tive 90% dos votos para governador. Mesmo assim, eu decidi que não ia concorrer à reeleição e que ia apoiar minha vice-prefeita. E ela foi eleita com a maior votação da história da cidade, a Paula, a primeira mulher a governar uma das grandes cidades do Rio Grande do Sul. Muita gente próxima me dizia assim, mas que é isso, é um absurdo, é o momento de você se consagrar, é o momento de legitimar o seu trabalho, você vai ficar 2 anos depois fora
da mídia, fora de visibilidade, você vai perder com isso. E eu disse, tudo bem, eu não me preocupo com isso, eu não tenho preocupação imediata. Eu não saí da prefeitura do meu mandato pensando, vou deixar de concorrer para concorrer a governador. Não tinha nenhum... Quantos nada. anos foi entre você sair? Não, eu saí em 2016, foi meu último ano do mandato de prefeito. Aí, em 2017, eu fui morar em Nova York, fiquei 6 meses em Nova York, estudando na Universidade de Colômbia, gestão pública, né? E planejamento estratégico, gestão pública. Aí voltei para o Brasil. Eu queria saber o que você fez entre um e outro. Voltei para o Brasil no meio de 2017 e morei em São Paulo, 6 meses em São Paulo, estudando, fazendo um mestrado na FGV em gestão e políticas públicas. E aí começou a crescer uma demanda por grupos políticos de que eu viesse a ser um nome para o governo do estado. Eu comecei a conversar sobre aquilo, entendi que tinha de fato uma oportunidade. Gosto do executivo, é no que eu me sinto vocacionado especialmente. Acho que o legislativo é uma função importante, mas eu me sinto especialmente realizado no executivo. Gosto de trabalhar políticas públicas, planilhas, planejamento de ações dentro do governo, né? Estratégias de gestão, é algo que me encanta bastante. Então, entendi que era o momento de me apresentar para candidato a governador e assim se construiu a candidatura. Então, eu não tenho preocupação, mas desculpa, voltando à pergunta que você fez, né? Mas e não sendo candidato ou concorrendo e não se elegendo, o que vai fazer? Eu tenho menos essa preocupação, isso é uma preocupação para depois. Eu tenho bastante preocupação para cuidar do Rio Grande nesse momento. A curto prazo. É no curto prazo. E tenho bastante confiança, modestamente, aqui na minha capacidade de viver fora da política, de fazer o que tiver que ser feito. Agora, gosto muito da política, me realizo na política. Mas não tenho esse desespero para ser qualquer coisa, né? O que muitas vezes até algumas pessoas confundem com falta de apetite. Eu não acho que... Uma vez saiu uma notinha num jornal dizendo algumas pessoas acham que o governador Eduardo Leite pode ser um nome para a presidência, mas falta apetite a ele. E eu disse, olha, não é que falte apetite, eu só acho que nós políticos temos que também saber controlar a vontade de comer. Não é? Você tem que controlar. Não pode ser sobre atender uma aspiração pessoal, né? Se é sobre uma aspiração... É legítimo que se tenha uma aspiração pessoal. Eu digo que todo ser humano tem vaidades. Políticos costumam ter mais vaidade do que os outros, porque trabalham com a sua imagem, né, com o seu nome, então isso acaba muitas vezes insuflando vaidades, mas é importante a gente trabalhar a humildade e não nos deixarmos levar pelas nossas vaidades. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Se surgir, Joyce, com toda a honestidade e humildade, isso não é titubear ou ter menos aspiração, mas o Brasil está numa polarização absurda, um momento crítico da sua história. Não pode haver alguém que coloque a aspiração pessoal acima do projeto do país. Quer dizer, se surgir alguém que comprovadamente aglutina mais, tem mais capacidade de furar essa polarização e viabilizar um projeto sensato, equilibrado, próximo do que a gente pensa, mesmo que não pense absolutamente igual, tem toda a minha disposição de ajudar, de apoiar. Eu deixo de ser candidato, saio. Governador, se o segundo turno for pode ter falhado um pouquinho aqui. Né? Falhou um pouquinho. Deixa eu te perguntar, se o segundo turno você está falando, se o segundo turno, você falou em polarização, se o segundo turno for como talvez seja, né, o retrato do momento antes da terceira via, né? Se for Lula-Bolsonaro, você vai como? Olha, Joyce, eu não sei como é que o Lula vai se apresentar nessa campanha. Eu lamento muito que a gente tenha que voltar a um período do Lula que não foi bom para o Brasil também, entendeu? Eu não sei o que ele vai vir falando, eu não sei o que ele vai fazer de meia-culpa, eu não sei qual será a condição dos projetos, das propostas dele. Eu tenho convicção de que nós vamos evitar esse segundo turno. Uma coisa eu posso deixar claro, não tem a mínima chance de apoiar Bolsonaro. E é importante também trazer aqui, quando algumas pessoas certamente vão dizer, mas apoiou lá em 2018. Vou antecipar a tua pergunta agora aqui, né? Apoiou lá em 2018. Vou fazer um bate-bola aqui comigo mesmo. Lá em 2018, eu não considero que eu tenha feito um apoio a Bolsonaro. Apoiar é pedir voto, é defender uma candidatura,
é fazer campanha para. Isso é apoio. Ó, vou apoiar a Joyce, vou pedir votos para a Joyce, vou fazer campanha para ela, vou pedir que ela seja votada, que votem na Joyce, ela é melhor, boto adesivo no peito e faço campanha defendendo o voto na Joyce. Não fiz isso em nenhum momento para Jair Bolsonaro. Eu fiz uma declaração de voto dentro de um segundo turno em que nós temos uma eleição plebiscitária, um contra o outro. E fiz uma manifestação crítica. Eu disse, olha, assim como eu não vi o PT pedir desculpa pela corrupção, eu não vi o Bolsonaro pedir desculpa pelas barbaridades que falou no passado, de desrespeito à democracia, à convivência pacífica entre as pessoas. Agora, para não voltar ao governo, um projeto que já deu errado, que teve muita corrupção e que, do ponto de vista de plano econômico, também gerou 14 milhões de desempregados, quebrou o país, gerou perda de credibilidade internacional do país, eu votaria no Bolsonaro. Nem por isso significaria adesão às ideias dele. Mesmo assim, foi um erro. Eu não imaginava que poderia ser tão ruim quanto está sendo, do ponto de vista da democracia, dos ataques, da instabilidade. O sujeito faz uma manifestação no dia 7 de setembro, incitando a população a desrespeitar decisões judiciais, dizendo que não vai respeitar, constrangendo um ministro da Suprema Corte a sair, e agora pede desculpa hoje, diz que foi no calor do momento, mas que isso? Então, quer dizer, das duas, uma, ou cometeu crime de responsabilidade, ou tem um problema psicológico grave na pessoa que está conduzindo o país e merece uma interdição. Ou é crime, ou tem que ser interditado, porque não podemos ter na condução do país alguém que, num calor do momento, eu me emocionei. O que você defende? Que medida você defende para esse momento? Olha, Joyce, do ponto de vista técnico, jurídico, há claro crime de responsabilidade na minha visão. O presidente atentou contra as instituições, contra a Constituição, portanto, do ponto de vista técnico-jurídico está claro, para mim, da minha visão. Isso aí, a definição de se foi crime de responsabilidade ou não é a partir de um processo em que se dá oportunidade de defesa, enfim, que pode chegar pela conclusão e tomar uma decisão que gera a cassação do mandato do presidente. Só que um processo de impeachment não é apenas por conta de tecnicamente, juridicamente, é por conta da oportunidade política também. E essa situação, o ambiente político que está se formando ainda. O que eu observo é que na Câmara ainda não se formou essa convicção. Por quê? Eu entendo, política é assim. Ainda existe uma base sólida de apoiadores de Bolsonaro, em torno de 25% da população, 30%, não saberia dizer agora, as pesquisas indicam algo em torno disso. E isso é o suficiente para que um grupo substancial de deputados não queira afrontar, não queira enfrentar este grupo político, que, além de tudo, se mobiliza, ataca, agride, destrói reputações. Os deputados estão há um ano da eleição, não querem enfrentar esse tema, eventualmente. Tem uma série de razões que dificultam o processo de impeachment de ir à frente. Agora, insisto, do ponto de vista técnico e do ponto de vista do interesse nacional, o melhor seria que o presidente não fosse mantido no cargo, sem dúvida nenhuma. Tem que se construir essa condição. E isso não é só pelos representantes no parlamento. A população tem aí a oportunidade no dia 12 de manifestar, a oportunidade de se manifestar pelas redes. Tem que gerar ambiente. Se não houver uma clara demonstração popular de que a população demanda este impedimento, ele não vai acontecer simplesmente por conta da questão técnico-jurídica, porque o componente político tem um peso gigantesco. Você achou que eu ia te perguntar por que você votou no Bolsonaro, mas, na verdade, o que eu ia te perguntar é quando você falou que a sua vice era mulher e que ela foi eleita. Eu ia para o assunto mulher, tá? Que é um assunto que nos interessa muito. Não só a nós mulheres, mas as mulheres foram as mais afetadas durante a pandemia, né, governador? Perderam postos de trabalho, sofreram demais com o aumento da violência doméstica. Ficaram sobrecarregadas, uma rotina dificílima. Como é que as mulheres foram amparadas no Rio Grande do Sul durante essa pandemia? O que foi feito para auxiliá-las?
Sem dúvida nenhuma, né, as mulheres são especialmente afetadas porque você tem uma situação em que, por exemplo, as escolas fechadas, né, as mulheres precisam, especialmente as mães de família, precisam cuidar do filho. Né? Claro que não é uma obrigação apenas da mulher, é uma obrigação também do pai, a gente sabe. Mas, no final das contas, recai sobremaneira sobre a mulher esse cuidado com os filhos. Nós criamos, né, quer dizer, você tem uma política de auxílio emergencial em nível federal, que foi criada especialmente por demanda do Congresso Nacional, vai vir aquele pessoal dizendo que o auxílio é do presidente, enfim, não foi uma iniciativa do presidente, pouco se viu compaixão do presidente para realmente dar esse suporte, o Congresso se mobilizou para a criação de um auxílio que permitisse às pessoas sobrevivência. Nós fizemos uma política de auxílio emergencial do Rio Grande do Sul buscando aquelas que ficaram de fora desses auxílios, né? Por alguma razão ou outra acabaram ficando de fora, e criamos também o nosso próprio auxílio emergencial gaúcho para dar o suporte financeiro a essas mulheres. E estamos ainda, né, criando programas para buscar resgatar as jovens dentro da escola, para retomar, né, você tem uma série de consequências de efeitos colaterais pós-pandemia ainda, que estão exigindo ainda muitas ações de resgatar para dentro da escola esses jovens. Entre outras ações empreendidas para capacitação profissional, atendimento psicológico, atendimento de assistente social em programas de trabalho, emprego e renda criados para ajudar a reposicionar essas pessoas no mercado de trabalho. Um ponto positivo a ser destacado aqui, Joyce, é que o Rio Grande do Sul hoje foi divulgado o resultado do nosso PIB no primeiro semestre, e o PIB do Rio Grande do Sul deste segundo trimestre do ano, comparado ao mesmo trimestre do ano passado, subiu 27%. No acumulado do ano, a gente tem mais de 6% de crescimento do PIB. A manter-se nessas condições, o Rio Grande do Sul deve crescer mais de 10%, talvez 12% a sua economia neste ano. E se olharmos desde o início do nosso mandato até aqui, o Rio Grande do Sul tem, apesar de ter, além da pandemia, uma estiagem que afetou dramaticamente o nosso agronegócio no ano passado, nós temos um crescimento econômico acumulado, né, computado aí já o que se perdeu na pandemia. O crescimento é de 4,7%. O Rio Grande do Sul supera finalmente o que se perdeu desde a crise de 2015 e 2016, uma economia maior do que antes da crise de 2015 e 2016, e enquanto o crescimento do Brasil foi de 1,5%, o Rio Grande do Sul cresceu 4,7%. Ou seja, há um processo forte de retomada da nossa economia, que a gente espera possa significar também a melhor processo de inserção dessas pessoas, né, em função do desemprego que nós observamos, especialmente por conta da pandemia. Governador, o crescimento do Brasil há muito tempo, né, é feito via commodities. Enquanto isso, os países do BRIC, né, estão todos apostando em alta tecnologia e crescendo nesse sentido. Você é de um estado em que a agricultura é o grande, importante, né? O grande trunfo. Sim, 40% da economia do Rio Grande do Sul é ligada ao agronegócio, né? Direta ou indiretamente. Como é que você vê o futuro do país? Continuar a ser um exportador de commodities ou tem uma outra possibilidade da gente entrar no século XXI pela tecnologia? Nós temos um estado aqui, Joyce, que é, de fato, um grande produtor de commodities, soja, arroz, proteína animal, né? A gente tem uma forte produção a partir do agro, mas também um estado que tem uma economia diversificada, né? Indústria, inclusive, com produção de equipamentos, maquinário para o agronegócio, né? Então, você tem máquinas e implementos agrícolas, você tem aqui no Rio Grande do Sul uma indústria metalmecânica forte, o que ajuda a diversificar, e muito processo de beneficiamento também dessa produção aqui no estado. Então, a primeira coisa mas além disso, o estado também é uma referência em parques tecnológicos, nós temos os 2 dos melhores parques tecnológicos do Brasil, segundo a Associação Nacional dos Parques Tecnológicos, que é o Tecnocinos, o Parque Tecnológico da Universidade do Vale dos Sinos, e o Tecnopuc, que é o Parque Tecnológico da PUC de Porto Alegre.
e que tem empresas de renome internacional, né? Você tem a SAP ou SAP, enfim, que tem um laboratório de inovação em São Leopoldo, aqui do ladinho de onde eu estou, em Esteio, né, na região metropolitana de Porto Alegre, que tem os escritórios de inovação deles, os laboratórios de inovação no mundo são em Paris, Nova York, entre outros, são 5, se eu não me engano, no mundo, e o outro é aqui na América do Sul, na América Latina, é aqui em São Leopoldo, em Porto Alegre. Você tem empresas feitas aqui que viraram grandes, como a GetNet, que é a empresa de cartões que hoje é do Santander, foi adquirida pelo Santander, que foi criada aqui, no Parque Tecnológico do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem que, de um lado, ao máximo promover beneficiamento disso que a gente produz do ponto de vista do agro aqui no Brasil, né, para agregar valor, gerar emprego, mas temos também que ter clareza de que boa parte desse processo de beneficiamento cada vez mais vai sendo mecanizado, né, e as pessoas são substituídas por robôs. Esse é o grande desafio dos nossos tempos. Quando a gente teve a Revolução Industrial, você pegou um artesão ou um camponês e era fácil capacitá-lo para ir para uma linha de produção numa indústria para apertar um parafuso, fazer uma tarefa repetidas vezes. Agora, essa tarefa que essa pessoa fazia na linha de produção é substituída por um robô. Ela está sendo substituída por um robô na linha de produção industrial. O que esse sujeito fez, esse operário? Ele virou motorista de aplicativo. Só que logo ali, amanhã, logo daqui a pouco, o carro vai virar autônomo, né? Tu não vai precisar mais do motorista no carro. E ele vai fazer o quê? Essa revolução tecnológica que a gente vive abre oportunidades novas no mercado de trabalho. Só que o nível de qualificação e de capacitação que é exigido para isso é muito maior. Você não pega esse operário e qualifica ele para ele virar um programador, né, um analista de dados. Então, o grande ponto do Brasil é que a gente precisa aumentar a produtividade da nossa economia pela capacitação da nossa mão de obra, especialmente desenvolvendo as capacidades, o raciocínio lógico, a capacidade cognitiva, para que essa nossa futura geração consiga se inserir nessas novas oportunidades do mercado de trabalho. Tem que fortalecer muito o raciocínio lógico a partir do aprendizado da matemática, que é baixíssimo nas nossas redes de educação, da capacidade de interpretação, a capacidade criativa, a partir da literatura, da língua portuguesa e outras competências e habilidades que têm que ser desenvolvidas a partir da escola. Então, educação tem que ser carro-chefe para poder promover essa inserção no mercado de trabalho. Só que num país de imenso abismo social como o Brasil, eu me lembro numa outra entrevista, alguém me perguntou sobre é mais importante o ponto de partida ou o ponto de chegada? E eu respondi, olha, o ponto de partida é importantíssimo. Mas você tem que reconhecer que não tem uma partida por começar. Essa partida já está rolando. E tem gente que já ficou para trás. Tem gente que já ficou para trás. Já está no ar. Aí tem que estender a mão para essas pessoas. Daí que tem que ter política de transferência de renda, né, política de renda mínima, políticas sociais de habitação, para dar qualidade de vida para uma população que vai precisar do apoio do governo, o Estado, para corrigir essa imensa desigualdade social que a gente tem. Então, tem que atender a população mais pobre, mais vulnerável, dar suporte para que ela tenha subsistência e não apenas isso, inserir de alguma forma em atividades, né? Porque tem uma questão de senso de utilidade, de pertencimento, não é só dar dinheiro, é envolver as pessoas. E de outro lado, forte trabalho na educação para não perdermos uma geração e não perdermos o tempo, porque o Brasil está diminuindo a sua taxa de natalidade, aumentando a longevidade. Se nós virarmos um país mais velho e sem conhecimento, nós vamos perder o trem da história e talvez cheguemos a um ponto de não retorno. Point of no return, né? Qual é a sua relação, governador, com o ex-presidente Fernando Henrique? Você vê ele como um guru, você consulta ele, você acha que ele é um oráculo a ser consultado? Ele era amigo do seu pai, né? Não era amigo. Ele esteve, de fato, na campanha do meu pai lá para prefeito, porque, né, e acho que é uma referência, uma boa referência, o presidente Fernando Henrique, né, para o seu tempo. Ele foi presidente num outro contexto, em outras condições, em outras circunstâncias. Um outro momento histórico do Brasil e cumpriu bem, além de estabilizar o país economicamente, ajudou a estabilizar institucionalmente. Acho que é bom lembrar, o Brasil vinha de um regime militar, elegeu um presidente civil indiretamente,
que morreu antes de tomar posse, aí assume o vice. Aí você tem eleição direta, ganha o Collor, sofre impeachment. Então, o primeiro presidente eleito da população já sofre uma cassação. Ele é o primeiro presidente eleito que completa o mandato, desde a redemocratização. Um momento delicado. Então, o presidente Fernando Henrique, além de estabilizar o país do ponto de vista econômico, ajudou a modernizar com as privatizações, discutindo temas importantes dentro do quadro do seu tempo, das condições do seu tempo, do seu momento histórico. Então, eu não sei, eu não diria que ele é um guru, mas eu converso com ele, troco ideias, é uma referência. Com 90 anos, se mantém bastante lúcido e ativo, dando as suas opiniões. Que outra referência você tem aqui no Brasil? Eu acho que assim, eu traria referências jovens que me deixam bastante assim, confiantes num futuro da política. Uma, infelizmente, não está mais conosco, que é o Bruno Covas, ex-prefeito de São Paulo. Ele era presidente da Juventude, na época que eu também estava na Juventude do PSDB, e eu fiquei muito feliz de ver o amadurecimento dele, o quanto ele se apropriou das coisas da prefeitura, do governo, se envolveu ali. Admirei muito a trajetória do Bruno. Tenho um grande respeito pelo ex-governador Geraldo Alckmin, um sujeito simples, dedicado à vida pública como missão, mas vou trazer exemplos jovens que a gente vê desde Tabata Amaral, ao Felipe Rigoni, ao Pedro Cunha Lima, e tenho bons exemplos aqui também do meu estado. Os dois deputados do PSDB na Câmara Federal hoje são deputados jovens aqui do Rio Grande do Sul. O Lucas Redecker, não tem 40 anos, e o Daniel Trzeziak, que tem 30 e poucos anos também. Então tem um processo de renovação na política que eu acho interessante. E no exterior eu traria assim, né, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinta Ardern, um exemplo assim de condução em momentos críticos do país. Você tem Justin Trudeau no Canadá também, um primeiro-ministro jovem, dinâmico, e mesmo o Macron na França. Então, eu trago esses exemplos como inspiração aqui para que a gente possa mostrar para o Brasil que, quem sabe, vale a pena apostar em um caminho alternativo, novo, diferente, para fazer um país mais igual. Caso você ganhe as prévias, né, é bem provável que você enfrente uma campanha, como todas as campanhas, né, nesse país, extremamente pesada e suja, né, como todas têm sido. Você está preparado para esses ataques pessoais, ameaças, difamação, etc, etc, etc? Olha, eu lamento que a política esteja sendo feita dessa forma, mas a gente cumpre a missão que nos é reservada no nosso tempo. Joyce, né, eu tenho recebido especialmente essa pergunta em função de eu ter falado publicamente sobre a minha orientação sexual, sobre ser gay, e algumas pessoas me dizem: você acha que o Brasil está preparado para ter um presidente gay? Eu digo, eu acho que sim, e se não tiver, cabe a mim ajudar para que as pessoas entendam que isso não é um problema, que é normal. Quantas mulheres lutaram pelo direito do voto das mulheres votarem e serem votadas até que uma mulher fosse eleita, né? Quantas pessoas tiveram que ajudar a abrir os caminhos e não foram elas que diretamente usufruíram ou foram as que se beneficiaram? Faz parte do processo. Agora, eu tenho recebido muitas mensagens de apoio, de incentivo, que me estimulam muito a acreditar que sim, o país está pronto para dar esse passo. Que este ódio que aí se apresenta não é da maioria, que a característica do povo brasileiro, eu fico irresignado, inconformado ao observar, Joyce, que a característica do povo brasileiro é o afeto, é a alegria, é o carinho, é o acolhimento. E isso eu observo por onde eu vou. Tenho andado por muitos estados, já fui a Alagoas, a Paraíba, Pernambuco, a Bahia, Goiás, Santa Catarina, aqui do lado, Paraná, São Paulo, circulando Espírito Santo, Rio de Janeiro. Vou circulando esse Brasil e conversando com as pessoas. E me estimula a ver, puxa, a característica do povo brasileiro é alegria, afeto, é carinho, é esperança, é olhar para frente, querer algo diferente, novo, e de uma hora para outra nos convence de que não, a gente tem que odiar, tem que tentar matar quem pensa diferente, tem que acabar com... Eu tenho certeza que a maioria não pensa assim.
Então, estou preparado, sim, me sinto fortalecido nessas convicções e enfrentei ao longo da minha campanha, da minha vida pública, quando eu concorri a prefeito pela primeira vez, eu recebia mensagens de números desconhecidos dizendo que tinham fotos comprometedoras minhas, que eu sabia que não haveria, mas se tivesse foto com algum namorado que eu tenha tido ali antes de ser candidato, eu sabia que não estava fazendo nada de errado, aquilo não me intimidava, mas é uma tentativa de tentar me abalar psicologicamente. De constranger, de... A gente vai revelar uma foto sua e tal. As pessoas, eu até ria, eu pensava assim, mas acham que eu vou me abalar num debate por causa disso. Então, e como é que você escolheu, governador, a hora de falar sobre a sua orientação e por que você escolheu o Pedro Bial para comunicar? Porque tu não me convidaste antes para dar essa entrevista aqui, Joyce. Então... eu gosto de você porque, além de tudo, você é inteligente. Mas, Joyce, assim, eu já tinha definido que eu falaria sobre esse assunto. Eu já tinha definido que eu falaria sobre isso. Eu estou namorando, vou completar 1 ano de namoro agora, em outubro, e eu tinha já falado para o meu namorado, que eu digo isso, olha, ele ainda não tinha essa situação bem resolvida na família dele, é um assunto que eu pretendo tratar publicamente em algum momento. Eu não quero terminar meu mandato sem falar sobre isso, acho que é importante, porque eu costumo dizer, política não é só sobre... e governar não é só sobre gerir orçamento, fazer obras, é também sobre ajudar a liderar mudanças de comportamento na sociedade. Não é sobre tentar impor a nossa visão, mas é ajudar a formar consciências, avançar do ponto de vista civilizatório, cultural. E eu acho que eu preciso dessa contribuição, demonstrando a partir das posições que eu conquistei, de que a minha orientação sexual em nada prejudicou meu discernimento, a minha capacidade de trabalhar, de entregar os meus resultados, enfim, e que não posso ser julgado por isso. Não acho que seja melhor por ser gay e também não aceito que me coloquem como pior. Quero dar essa contribuição. Então, eu já tinha falado que eu pretendia falar sobre isso antes do final do meu mandato. Bom, a questão das prévias do PSDB, essa precipitação do debate eleitoral, apressou isso, porque justamente eu percebi o seguinte, olha, se eu falar muito lá na frente, aí sim serei acusado de oportunismo. Já fui acusado agora, né? Eu achei até engraçado que teve eu vi uma declaração de um presidente de um partido político, desses pequenos, muito pequeno partido político, que disse que podia ser até mentira que eu era gay, que eu podia estar falando isso apenas para me promover e ganhar votos. Bom, adoro. As teses são as mais malucas possíveis. Mas eu decidi que faria agora justamente porque eu digo, olha, se deixar para falar mais lá na frente, aí sim posso ser acusado de oportunismo. E como eu estou começando uma caminhada em que eu estou chamando mais gente para vir comigo, né? Estou buscando sensibilizar o partido, ganhar apoios, eu acho que é importante começar essa jornada já com as pessoas sabendo disso. Olha, saibam, né, disso desde o início, né, que vocês estão se envolvendo num projeto que é liderado por alguém que assume a sua sexualidade e se isso se deixa confortável, desconfortável, eu respeito, desde que não seja de hostilidade, evidentemente, e faz parte do processo cultural. As pessoas foram criadas em outras culturas, precisam se adaptar, entender, às vezes podem se sentir desconfortáveis com isso, então já saibam e nem venham junto, né? Mas era importante fazer nesse momento. Isso, essa é uma grande decisão, né? Um momento de escolha. A gente tem na vida da gente grandes momentos de grandes decisões. Quem você escuta nesses momentos? Com quem é seu interlocutor? Eu conversei, assim, tenho alguns amigos ligados assim à questão de comunicação, enfim, que me ajudam a pensar, a ponderar. Eu já tinha falado para muitos deles, olha, está chegando a hora, né, de falar. Tenho bons amigos sobre isso. Eu não vou revelar nomes para não comprometer, não sei quanto cada pessoa quer se expor, mas tenho, naturalmente, alguém falou até, mas teve estratégia de comunicação? Só naturalmente, gente, eu quero ser interpretado do jeito certo. Eu aprendi, Joyce, na vida pública, de que comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Então não é sobre vou sair falando qualquer coisa e aí posso me fazer mal entender,
né? Então é o que o outro entende. Eu preciso me preocupar em comunicar do por jeito isso certo. que você escolheu Pedro Bial. Já sei. Não, Ah, tinha um convite ali que tinha surgido do Bial, e eu, como eu entendia que era o momento, e é um veículo de grande alcance, era uma oportunidade, e decidi que falaria ali. Tanto é que eu tomo a decisão de falar, mesmo que ele não tenha perguntado, ele nem fez a pergunta, né? Eu aproveitei um gancho e falei, digo, ó, agora é a hora, vamos falar. É engraçado que depois me perguntaram alguns amigos, e aí, como é que foi a entrevista antes de sair no ar, né? Eu digo, não sei, não lembro de mais nada. Engatei e saí falando, não sei como é que foi, mas foi bem, foi bom, não sei. engatou uma primeira e saiu. Exatamente. Você consegue ter. Claro que você consegue, né? O que você faz nos momentos de folga do seu trabalho? Tem sido poucos os momentos de folga, Porque Joyce, mas agora assim, tem como meio tem, campanha, meio. porque na verdade nesse momento eu sou governador do estado, sou um pré-candidato dentro do meu partido, no processo das prévias, e também meio que um coordenador de campanha, porque a gente tem que arregimentar os apoios, como é que vai fazer, né? Não tenho mega estrutura nem nada, né? Tenho bons apoiadores, gente que se associa, que ajuda. Então isso me demanda bastante tempo. E eu sempre digo, sem comprometer o meu contrato de trabalho, que é com o povo gaúcho. A prioridade, eu fui contratado, meu patrão é o povo gaúcho. E eu continuo trabalhando como governador. Só que o Rio Grande do Sul não é uma ilha. Né? Não, e o Rio Grande do Sul tem uma história de participação nos debates nacionais, tem uma tradição política, né? De participação dos processos nacionais. Então, nós temos interesse de fazer com que o país vá bem para que o Rio Grande do Sul vá bem também. Então, sendo um pré-candidato discutindo o Brasil, eu não me sinto me ausentando das minhas funções também como homem público pelo Rio Grande do Sul. Então, isso me demanda bastante tempo. O que eu faço? Eu gosto, bom, em primeiro lugar, tenho procurado agora voltar a me exercitar, só que se eu não faço logo na primeira hora da manhã, eu não consigo fazer ao longo do dia. Isso que eu ia te A perguntar, se agenda, você treina que horas? Você faz de eu manhã cedo? me acordo às 6 horas da manhã para fazer logo na primeira hora da manhã, dá tempo, né? Eu comprei com o meu próprio dinheiro, é importante dizer, alguns equipamentos e coloquei na residência. Eu moro no palácio aqui do governo, que algumas pessoas até criticaram, moro no palácio, não sei o que tal. Eu não moro num palácio, as pessoas devem imaginar que é um palácio cheio de mordomias. É muito bonito o palácio. O que eu tenho é um quarto e sala dentro do trabalho, mais ou menos é isso. É muito bonito o palácio, tem 100 anos, comemorou. Recomendo a visita para quem vier a Porto Alegre. O Palácio Piratini é, de fato, muito bonito. Mas o que eu tenho é um quarto e sala dentro do meu espaço de trabalho, né, que me facilita muito para poder trabalhar mais. E comprei alguns equipamentos para botar lá para treinar. Me acordo às 6 horas da manhã, como alguma coisa rapidamente, 6h30 estou lá naquele espaço que eu botei para fazer uma academia, faço até às 7h30, tomo um banho, ali para as 8 horas está disponível para começar o dia. E vou direto até às 8 da noite, 9 da noite, enfim, termino o dia pelas 9 horas da noite, tento terminar. A pandemia, por um lado, ajudou a ter menos compromissos sociais, né? Porque Sim, senão tem muito bom isso, né? Bom até ali, né? É a parte que muita gente acha que é glamurosa no exercício do poder, mas que é trabalho, né? Porque às vezes a gente quer estar em casa, quer estar na academia, quer estar fazendo Sim, outras coisas. Então você vai, não é para curtir uma festa, um coquetel, um jantar, você vai pelo faz que o parte do cargo ofício, exige, né? faz parte do ofício. E então o que acaba acontecendo é que eu uso a parte da noite ali ou para fazer as leituras para o dia Isso seguinte. que não eu ia te perguntar, se você lê, não Aham, leitura de trabalho, se sim, sim. você é um É, leitor voraz, quem são os autores, porque pelos livros, né, que a gente lê, pelos nossos autores favoritos, a gente mostra muito da gente, né? eu não sou assim aquele devorador de livros, né? Procuro, leio muita coisa técnica, de trabalho, de interesses, né? Sobre gestão e sobre questões de governo, pela necessidade do serviço e do ponto de vista de literatura, vou dizer assim, os recentes livros, né? O mais recente que eu tinha lido era o Homo Sapiens, né? Que eu não tinha feito a leitura ainda, do Harari, e agora tinha começado a ler, né, e como começou a se intensificar o processo das prévias, não consegui ir adiante, estava guardadinho para
fazer a leitura, o livro do Barack Obama, né, que sempre recebi as melhores recomendações para ler. E o que eu faço? Algumas séries em streaming na televisão, quando dá tempo também. Muitas séries ligadas à política, né? A mais recente foi Borgen, que é da primeira-ministra, uma ficção de uma primeira-ministra da Dinamarca, né? Da Dinamarca. E que é justamente um perfil moderado no meio de uma política tumultuada, é interessante, gera uma certa identificação. E gosto muito de estar com a família. Tenho uma família, a minha mãe tinha 9 irmãos, né? A minha mãe é viva ainda, mas alguns irmãos já, infelizmente, não são. E de uma família que tem uma origem muito pobre, então eles tiveram que se ajudar muito, são muito próximos. Os pais deles morreram muito cedo, então os irmãos se ajudaram. A consequência é que os primos, os filhos dos meus tios, os meus primos, são muito próximos, são como irmãos para mim. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, a gente gosta de tocar música. Meu irmão toca cavaquinho, o outro toca violão, eu toco pandeiro. O que você gosta de música? Eu gosto de música popular brasileira, gosto de samba, né? Gosto da nossa música. Cidade, é tão raro, né? Gosto de samba e sempre que a gente junta, mas eu sou muito eclético, gosto de tudo. Eu vou de Frank Sinatra a Raça Negra, permeio todos os campos. E gosto de música latina também. Tem um compositor que eu gosto muito, uruguaio, que é o Jorge Drexler. Tem canções belíssimas. Adoro, gosto também. Fez aquela música que tocou no Diários da Motocicleta. Sim, do filme do Walter Salles. Exatamente, que era Al Otro Lado del Rio, né? E música muito bonita. Tem uma coisa, governador, tem uma coisa que para a gente é um bocado distante, que é essa relação de vocês com a Argentina, Uruguai, e como é que isso permeia a vida, a sua vida? Que para nós é tão distante tudo isso. Pois é, a gente tem de fato essa íntima ligação aqui cultural, não é só proximidade geográfica, é de fato uma relação cultural. O gaúcho, né, é o gaucho, que é, na verdade, a figura desta região do Uruguai, do norte da Argentina, enfim. E, então tem uma afinidade. Nós estamos aqui na Expo Inter, que é a nossa feira do agronegócio, e que tem íntima ligação com essa relação com a terra, que é também uma característica do Uruguai e parte substancial da Argentina. Então, tem gostos culturais parecidos, tem afeta o nosso linguajar, e eu sou de Pelotas, que é uma cidade que está a 140 quilômetros do Uruguai, na fronteira com o Uruguai, 1 hora e pouco de carro. É tão pertinho assim? 140? 1h20 de carro por Jaguarão, e 2 horas e pouco pelo Chuí, né? Então, o pessoal vai veranear nas praias do Uruguai, né? Vai veranear, a gente fala em outros lugares? Aqui, só aí. Olha aqui aí, ó, passar o verão. Então, a gente fala veranear, né? Então, temos a língua bastante afetada, não sei se afetada o certo nome, né? Influenciada seria talvez o melhor, pelo espanhol. É uma relação. Você toma chimarrão? Tomo. Agora não tenho aqui porque eu tomo de manhã. Eu tomo durante a manhã o chimarrão. E você come bergamota? Bergamota, que para quem não sabe, é tangerina, mexerica. Mexerica em São Paulo. No Rio é tangerina. Isso, Joyce, acho que é bacana a gente trazer aqui nesse papo que a gente está tendo, que eu digo, essa diversidade do Brasil, em todas as questões, diversidade cultural, somos um país continental, diversidade dos climas, a diversidade racial, étnica, cultural, como eu falei, homens, mulheres, LGBT, negros, brancos, índios ou outras raças. Isso é um ativo, é uma riqueza que a gente tem. Isso nos torna mais ricos. Você tem essas minorias no seu secretariado? Mulheres, negros, LGBT?
Nós temos uma participação expressiva de mulheres. A secretária da Agricultura, que está aqui liderando a feira, é uma mulher pela primeira vez. A secretária de Cultura, a secretária da Saúde, a secretária de Educação, a secretária de Comunicação, a nossa secretária de Relações Federativas, a secretária de Trabalho e Assistência Social. Uma participação expressiva de mulheres. Pela primeira vez, uma mulher é chefe da Polícia Civil. Eu li no hoje, estado. saiu aqui nos jornais de São Paulo. É, Achei uma muito mulher, legal. uma mulher é chefe da Polícia Civil. Pela primeira vez, uma mulher coronel chegou ao alto comando da Brigada Militar, que é a nossa polícia militar aqui do Estado, como chefe do Estado-Maior. Pela primeira vez, tem uma secretária adjunta, ou seja, um alto escalão, transexual. Não sei se outros governos no Brasil têm ou tiveram, é possível que tenha, mas no Rio Grande do Sul é a primeira vez. Uma secretária, a nossa secretária adjunta da Cultura é uma mulher trans, que faz um belíssimo trabalho, uma liderança impressionante. Então, a gente tem essa preocupação, sim, de diversidade nos times, né? Acho que é importante a gente ter... Isso, como eu disse, as soluções passam a ser mais criativas, né? Porque se você tem um grupo de pessoas de mesma idade, mesmo tipo, mesma cor, mesmo gênero, a visão sobre os problemas vai ser uma. Se você tem um grupo mais diverso, a visão sobre os problemas vai ser outra e as soluções também serão outras, né? E as empresas percebem isso e formam equipes mais diversas. Sim. É importante que os governos também percebam a importância de constituir times diversos, sem dúvida. Aliás, Joyce, vou aproveitar aqui o teu espaço, porque teve uma absurda distorção que eu vi, acho que algumas pessoas aqui talvez tenham acompanhado, de um veículo de comunicação internacional que distorceu uma fala minha, não sei se foi propositalmente, imagino que não, talvez, tenha transcrito, como eu falei, comunicação não é o que o outro fala, é o que a gente, não é o que a gente fala, é o que o outro entende, talvez eu não tenha me feito entender bem, mas quando me perguntaram, mas o senhor, algo do tipo, mas o senhor vai ser um ativista LGBT? Isso vai ser uma agenda prioritária no seu governo? Eu disse, olha, eu respeito muito os ativistas, são muito importantes. Eu não serei nem quero ser um ativista da causa. E nem vai ser a agenda, mas vai estar, certamente, como sempre esteve ao longo da minha vida pública, como uma agenda importante. A agenda da igualdade, né, de promoção de direitos para as mulheres, para negros, para LGBTs. Da inclusão. Da inclusão, da igualdade, é isso, né? É essa agenda que eu trabalho. Não é porque eu sou gay que eu serei o ativista gay, né? Eu respeito quem tem isso como uma missão de vida, é super importante. Mas nem toda mulher precisa ser uma ativista feminista, nem todo negro precisa ser um ativista sobre questão racial. E nem todo gay precisa ser um ativista da causa. O que não significa que essa agenda não tenha, no meu programa, uma prioridade. Vai ter todo o tratamento, como sempre teve, como sempre busquei cuidar do tema. É só porque houve uma tradução sobre uma entrevista que começaram a me acusar em alguns veículos que eu que eu negaria a causa. Não, nunca disse que vou negar e que não vou agir sobre. O que eu disse bom, não será o presidente para isso apenas. O presidente tem que ser para todos, né? Claro. E tem que construir muito mais do que isso. Mas isso também, sem dúvida nenhuma, vai ter sempre a minha melhor atenção, não apenas da causa LGBT, como toda a causa da inclusão e do respeito à diversidade, que eu acho que é super importante para o Brasil. Governador, foi muito bom falar com você. Foi uma conversa, acho que a gente pegou um pouco de tudo, foi esclarecedora, foi um momento importante, né, da gente conversar, porque está acontecendo tanta coisa e coisas relevantes e difíceis de administrar. Então, eu queria te agradecer. Eu que agradeço aqui. Obrigado, Joyce. E te desejar boa sorte aí nessa jornada. Obrigadão. E a gente vai acompanhando o seu trabalho por aqui. Obrigado, Joyce. Diz que sorte é quando o preparo encontra a oportunidade, né? Eu fui me preparando aí ao longo da minha vida, sem saber para o que estava me preparando, mas fui me preparando. A vida foi me proporcionando experiências bastante intensas e se a oportunidade surgir, vamos ver. Se não, nós vamos cumprir, vou cumprir minha parte como cidadão, onde entenderem melhor. Obrigado pela gentileza. Maravilha, governador. Tomás Covas está aqui assistindo ali, acabei de ver um comentário ele tá dele. aqui, que legal. Um abração.
Falei no pai Legal, dele aqui. filho Só do para... prefeito Bruno Covas. valeu. Ótimo. Valeu, Obrigadão, governador. Joyce. Muito Um obrigada. abração, um beijo. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Que conversa ótima com o governador Eduardo Leite. Foi muito bom. Agradeço a todo mundo que passou por aqui. Foi muita gente, muita gente, muita gente. E foi muito bom conversar com o governador Eduardo Leite. Esclarecer, ele é esclarecido e foi bom nesse momento tão complicado do nosso país. Valeu, obrigada a todo mundo. Amanhã tem mais. Bye, bye.